Então, eh, qual vai ser a programação hoje? Então, algumas pessoas me perguntaram se vocês tinham que apresentar alguma coisa hoje ou não, mas desculpa se eu não deixei claro. Não, hoje não, a gente não vai, vocês não vão fazer apresentação. Apresentação, na verdade, final do trabalho vai ser na última aula. eh, a gente está tendo essa aula hoje, a quarta, depois a gente tem mais duas aulas. Então, na última vai ter a apresentação. Estou reservando a aula para apresentação e aí a gente explora as apresentações, faz um debate e consegue avançar bastante aí no conteúdo. O que eu estou programando para hoje é o seguinte: eu vou fazer aqui uma, uma apresentação na primeira metade da aula, que é sobre gestão de projeto, basicamente gestão de projeto, e a gente já começa a, a entrar na questão do cronograma, das ferramentas que existem para a gente começar a trabalhar com o cronograma e associar custos a isso, né? Sempre com base na questão do projeto, do desenvolvimento do produto, que é a base do trabalho que vocês já começaram a, a trabalhar e a mexer. E aí a gente faz o intervalo, aquele intervalo lá para as 8 horas, e depois do intervalo, aí a gente inicia uma sessão de trabalho presencial aqui. Presencial à distância, presencial que eu digo com vocês aqui, nas equipes ou individualmente, como é que da forma que ficou estabelecido na aula passada, né? Eu anotei aqui as equipes, quem são as equipes. Aí, depois do intervalo, eu dou uma conferida com vocês se é isso mesmo. E, e eu crio aquelas salas em paralelo e a gente trabalha. E depois do trabalho de vocês, com base no que a gente vai ver agora no conteúdo, a gente vocês conseguem trabalhar, né? Conseguem começar a estruturar já o trabalho final da disciplina. Bom, eu vou então, dando início aqui, eu vou compartilhar meu PowerPoint, que é esse aqui. Está todo mundo enxergando aí? Imagino que sim, né? É, então, e, o tema principal da aula hoje é gestão de projeto. A gente vai iniciar falando um pouco de estruturas organizacionais em empresas para desenvolvimento de produto, uma abordagem mais teórica e não é muito aprofundada, mas dá para a gente ter uma boa ideia das estruturas, das três principais que existem, né? Existem diversas variações em cima dessas três, a partir dessas três que eu estou apresentando aqui. E a seguir a gente vai dar uma olhada nas ferramentas de gestão de projeto, né? Que é tarefa, quais são os tipos de tarefa, como é que elas se interligam, como é que a gente trabalha com sistemas de informação para controle, né, do desenvolvimento do projeto de produto ou até, em alguns casos, da própria fabricação desse produto, né? A fabricação dos componentes ou montagem do produto, a gente pode dar uma passeada por esse lado também. Mas então, iniciando aqui, deixa eu compartilhar o slide. É, a gente, essa imagem aí eu capturei na internet, esse conteúdo de hoje está baseado num capítulo do livro. Alguém tinha perguntado quais são os capítulos que têm mais relação com os conteúdos da disciplina. Eu coloquei lá no Classroom. E esse é um dos capítulos. Na verdade, os três anteriores que eu botei lá, a gente já passou por eles. Esse é o quarto que a gente vai estar trabalhando. É um capítulo que fala sobre gestão de projeto. E no livro, o exemplo que ele dá, ele sempre dá um exemplo prático, né, um estudo de caso. Ele fala de cartucho de microfilme.
A gente poderia usar a mesma coisa que lá, né, relacionando, sei lá, com cartucho de impressora, alguma coisa nesse sentido. Mas eu fiz uma adaptação do livro para o exemplo nosso aqui, ser uma pistola de cola quente, que é um produto bastante conhecido aí da maioria das pessoas e serve bem para, igual o cartucho de microfilme, serve bem para exemplificar os conteúdos que a gente vai trabalhar. Então, inicialmente, a gente dando uma olhada aí no que são as estruturas organizacionais básicas, uma empresa, um escritório de projeto, uma empresa de engenharia, uma empresa de manufatura, de produtos industriais, em várias aplicações aí. Isso aqui é uma visão genérica, né, gente? Obviamente, cada caso tem que ter a sua adaptação, mas, basicamente, a gente tem esses três níveis dentro de uma estrutura organizacional de uma empresa. O nível mais alto, o nível estratégico, geralmente ou o dono da empresa, se é uma empresa familiar, por exemplo, microempresa, o que seja, onde as diretrizes da empresa são estabelecidas, né? Para que volume de produção, que tipo de produto vai ser desenvolvido, que mercado quer atingir, tem um pouco a ver com aquele documento. Desculpa, gente, minha garganta está muito boa, não. Com aquele documento de escopo do projeto que a gente viu lá no início da disciplina. Então, é o estabelecimento das diretrizes, é, modelo de negócio, o que essa empresa pretende. O nível intermediário aí é o nível gerencial, o nível de controle, né? Na verdade, é o nível que faz a ligação entre quem executa, né, o nível operacional aí embaixo, chão de fábrica, um termo bastante conhecido aí na indústria, entre a operação e a execução e o nível estratégico, né? Então, essas setinhas amarelas aí, né, pode significar muita coisa, mas, na verdade, o que é importante, o que é fundamental, é o fluxo de informação tem que ser bastante fluido, né? Informação em tempo real e informações atualizadas periodicamente. Então, existem algumas ferramentas que ajudam a gente a trabalhar nesse aspecto, que a gente vai ver um pouquinho na frente. Então, a gente tem, na verdade, dentro dessa estrutura aí de nível estratégico, gerencial e operacional, no nível gerencial, a gente pode relacionar muito com a função, com o papel do gerente de projeto. E a gente tem três estruturas básicas de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de projeto, gestão de projeto. A primeira e mais clássica, vamos dizer, mais antiga, mais hierarquizada, em alguns aspectos a mais engessada, vamos dizer, não sei se o melhor termo é esse, mas é uma estrutura que vai trabalhar a partir de projetos, na base aqui, os projetos X, Y e Z. No próximo slide eu dou um exemplo um pouco mais palpável, vamos dizer, palatável. A gente tem três projetos sendo desenvolvidos na empresa, numa estrutura funcional, né? Esses três projetos, cada um deles vai estar vinculado, em determinado momento do processo de desenvolvimento, a uma função específica, né? Uma função A, função B, função C. Podem ser departamentos dentro da empresa. Então, o exemplo que eu tentei clarear aqui para vocês é na área no setor de arquitetura, engenharia e construção, né? Se eu tenho a mesma estrutura funcional, eu tenho gerente de projeto, eu tenho a gerência geral, então é aquela ligação necessária entre as diretrizes e a operação, mas se eu estou considerando aqui um escritório de engenharia, né, uma empresa de porte médio aí no setor de construção civil, eu tenho, então, no slide anterior, eu estava chamando de função A, vamos dizer que no exemplo aqui é a arquitetura, quem desenvolve o projeto arquitetônico.
E os 3 projetos, coloquei aqui 3 genéricos, né? O projeto de uma residência, o projeto de condomínio e um projeto comercial. O que pode acontecer, na verdade, é que esse bloquinho aqui da arquitetura, nessa mesma estrutura, ele pode, geralmente isso é muito comum, ele está externo à empresa, né? É uma contratação que a empresa faz fora. Mas vamos dizer que a empresa tem aí seu departamento de arquitetura, desenvolvimento de projeto, muitas empresas, aqui em Juiz de Fora, muitas empresas têm. A outra função são, exemplificando, né, projetos de engenharia, projetos estrutural, sanitário, instalações elétricas, também meio estruturado, né, o que for necessário, dependendo do tipo de projeto a ser desenvolvido. E o terceiro que eu coloquei como exemplo, né, o departamento de elaboração de orçamentos, cronogramas, tal, tem uma, um link forte aí com a nossa disciplina. E os 3 projetos, cada um dos 3 está vinculado a cada departamento. Então, o papel do gerente de projeto aqui é um papel até mais pesado para ele, vamos dizer, né? Ele tem que gerenciar as informações que estão circulando aqui, ele tem que ser capaz de controlar, coordenar e fazer a ligação, né? Da direção geral, né? desse nó aqui, com a presidência da empresa, com a direção da empresa e com o operacional. É uma estrutura mais hierarquizada, né? Mais rígida, vamos dizer. A segunda que a gente tem é uma organização por projeto. Eu vou ter, nesse caso, um gerente de projeto ou gerentes de projetos que vão estar mais diretamente ligados aos projetos em si, né? E os departamentos é que vão estar fornecendo, alimentando de informação e controle, conhecimento e dados para cada departamento, desculpa, os departamentos alimentando cada projeto. Para tentar exemplificar também, a mesma proposta, né? Eu tenho aqui os 3 departamentos. O projeto de residência está sendo alimentado pela arquitetura, engenharia e orçamentos, a mesma questão para o projeto de condomínio e comercial. Então, inverte um pouquinho, voltando aqui, essa estrutura funcional, né? O projeto agora é que tem vamos dizer, uma relevância mais importante na estrutura de controle dos processos que estão acontecendo. Essa é uma estrutura um pouco mais dinâmica, um pouco mais flexível que a estrutura funcional. Vai depender muito de cada caso aí, qual é a melhor a ser adotada. A estrutura funcional é uma estrutura mais tradicional, vamos dizer. A estrutura, o projeto é uma estrutura um pouco mais moderna. E a terceira opção que a gente tem, a terceira estrutura organizacional, é uma organização matricial. A matricial coloca o gerente de projeto nas 2 pontas, vamos dizer, vinculado às duas principais estruturas, as estruturas de departamentos e as estruturas dos projetos em si. O que acontece, por exemplo, essas barrinhas que eu coloquei aqui, é que para um determinado projeto X, o departamento de arquitetura, nos próximos slides isso fica mais claro, né? No projeto da residência, o departamento de arquitetura avançou um tanto, o de engenharia um tanto, um pouco menos, e o orçamento um pouco menos. O que isso aqui está mostrando? 2 coisas. Primeiro, essa possibilidade de execução simultânea de tarefas nesse projeto específico aqui. Isso tem muito a ver com aquele conceito de engenharia simultânea que a gente viu na aula passada ou na aula retrasada
não estou me lembrando bem. Porque a partir do início do projeto de arquitetura, vamos dizer, início da barrinha aqui, eu posso ter um engenheiro de estrutura, um calculista, já trabalhando com arquiteto e definindo no início do processo de projeto aquela questão do impacto das decisões que são tomadas aqui no custo final do produto. E eu posso também já ter dados e informações suficientes para a gente começar a trabalhar com precificação, com orçamento desse projeto, dessa residência, por exemplo. Então, a principal característica dessa organização matricial é possibilitar simultaneidade de execução de tarefas para um determinado projeto que está sendo desenvolvido. Eu botei o exemplo aqui para a residência, né? Esse tracejadinho aqui é para representar essa possibilidade de execução simultânea, mas a mesma coisa deveria para o condomínio, para o residencial. Né? Isso é só uma ilustração da, da tipologia da estrutura organizacional que a gente pode ter. Então, em resumo, a gente tem a funcional, né? Recapitulando aí, os departamentos é que têm o protagonismo de coordenar e controlar cada projeto, né? E aí essa relação, né, necessária, que é a engenharia simultânea entre arquitetura e engenharia, e na estrutural, por exemplo, instalações elétricas, ela fica mais dificultada numa estrutura funcional. Ela é muito compartimentalizada, essa estrutura funcional. A segunda, que é a organização por projeto, ela passa a ser um pouco mais dinâmica, nesse aspecto de trabalho paralelo, simultâneo, tarefas paralelas e simultâneas. E a organização matricial, ela que tem uma estrutura um pouco mais dinâmica, bastante mais dinâmica que a funcional, e um pouco mais que a por projeto, e fica bem claro a possibilidade de trabalho sob os aspectos aí da engenharia simultânea, que a gente já viu em aulas passadas. O livro, essa imagem, essas 4 imagens aqui, eu fiz uma captura de tela do livro para tentar entender, tentar explicar para vocês um pouquinho mais detalhado o que podem ser essas estruturas, né? É um modelinho diferente, né? O funcional, que é esse primeiro que a gente viu, ele seria essa estrutura aqui, uma organização funcional. Então, as geometrias aqui, um quadradinho, uma bolinha, um triângulo, são os projetos, né? Projeto X, Y, Z. Então, projeto residencial, um projeto de um condomínio, um projeto comercial. Na estrutura funcional, o, o, o gestor do projeto, né? Quem faz a coordenação dos projetos, eu tenho um coordenador geral e eu tenho uns gestores por departamento, né? O retângulo externo aqui por exemplo, do projeto comercial, aqui, que seria o terceiro triângulo, é o departamento. Então, eu estou aqui, vamos dizer, no departamento de arquitetura com esse projeto, ou no departamento, em outra fase, de engenharia no projeto do condomínio, ou no orçamento aqui no projeto da residência. É aquela estrutura mais engessada. A organização por projeto, né, o gestor geral dos projetos ou o gestor por projeto, eu consigo, entre aspas, aí, misturar dentro do departamento de arquitetura, por exemplo, se fosse esse aqui que eu estou contornando aí com a canetinha, vários projetos dentro desse departamento. Eles podem, né, dependendo da fase de cada projeto, eles podem estar acontecendo simultaneamente. Essa simultaneidade é entre projetos, não dentro do projeto, como a gente viu um pouquinho antes ali na estrutura
matricial. E a estrutura matricial, o livro ele dá dois exemplos, né? Com a mesma notação que a gente viu aqui. Os projetos estão colocados aqui, né? O triângulo é um projeto, o círculo é um projeto, o quadrado é outro. A barra cinza aqui é que está me mostrando como eu posso organizar dentro de uma matriz, dentro de uma estrutura matricial, de duas maneiras. Uma estrutura matricial leve, que é essa aqui, aonde a gente tem um gerente de projetos que vai trabalhar a partir dos projetos, né? Eu tenho uma estrutura organizacional, matricial, desculpa, mas eu tenho um gerente geral, um gerente para departamentos e um gerente para projetos. Então, eu consigo fazer essa coordenação entre áreas de conhecimento dentro do projeto e entre projetos diferentes acontecendo ao mesmo tempo na empresa. E a matriz pesada, eu vou ter um gerente de departamentos, né, o funcional aqui, functional managers, são os cinza aqui são os projetos acontecendo, né? E o retângulo aqui sem preenchimento é o departamento. É uma maneira de enxergar essas estruturas organizacionais, ajuda a gente a ter um mapa, né, mais específico. Quem tem, por exemplo, um escritório de arquitetura consegue, a partir, ou um escritório de engenharia, um escritório de projeto em arquitetura e engenharia, consegue, a partir desse modelo, situar o que acontece na realidade na empresa de cada um a partir desse modelo. Não vou dizer que vai se encaixar, é, é, como é que eu vou falar? Vai se encaixar precisamente em cada uma dessas estruturas. Elas são estruturas didáticas para a gente conseguir aprofundar um pouco e entender, mas vão estar muito próximas de algumas delas aí. A estrutura funcional, ela é uma estrutura que ainda hoje a gente vê isso acontecer muito. É, em escritório de arquitetura, escritório de engenharia, eu já tive alguns exemplos bem claros disso. Mas, assim, essa é uma visão geral dessas estruturas organizacionais. Tem um quadrinho aqui que vem do livro também, que, né, a partir né, de um ponto de vista da fortaleza da estrutura organizacional, da fraqueza, exemplos e as questões principais, a gente pode ter uma, uma visão mais clara do que é cada tipo de estrutura organizacional. Então, por exemplo, a funcional. Qual é uma fortaleza de uma organização funcional? Então, estimula o desenvolvimento de conhecimento profundo, expertise naquele projeto específico. Ela está muito focada no departamento, né? na área de conhecimento específico. Se eu for para uma fortaleza do que é uma organização por projeto, que é a segunda que a gente viu ali, os recursos são alocados de forma otimizada dentro da equipe do projeto. O recurso aqui a gente pode estar principalmente pensando em recursos humanos, né? Em competências e habilidades sendo alocadas dentro da equipe de projeto no momento certo. Então, os trade-offs, né, os conflitos, alguma questão de mercado, é mais facilmente resolvido numa estrutura por projeto do que numa estrutura funcional, por exemplo. E a comparação aqui no meio entre leve e pesada, na leve, a coordenação e administração do projeto é explicitamente atribuída para um único gerenciador, que é o cara que tem o conhecimento profundo sobre o que está acontecendo ali, né? Geralmente é um gerente sênior, um cara que tem muita experiência acumulada dentro da empresa ou na área de conhecimento específica. E a pesada, aí, qual é a fortaleza? Possibilita a integração e velocidade da organização por projeto. É mais fácil de integrar essas áreas de conhecimento.
Mas, de toda maneira, alguma, alguma estrutura, alguma especialização da organização funcional da primeira lá é mantida, porque, às vezes, numa área específica, essa aqui, ó, de estrutura pesada, né? Numa área, numa estrutura que necessita uma área de conhecimento bastante aprofundada, né? Bastante específica, ela precisa manter aquela estrutura focada no departamento, né? Na função. As fraquezas delas. A coordenação na funcional, a coordenação de diferentes grupos funcionais pode ser lenta e burocrática, geralmente isso acontece muito. Pulando aqui para a organização por projeto. Os indivíduos podem apresentar dificuldades em manter habilidades de ponta, menor especialização, então projetos mais rotineiros, que não vão demandar muita inovação ao longo do seu processo, são mais aderentes a uma organização por projeto. Na matriz de projeto leve, vai demandar mais gestores e administradores do que uma organização não matricial, que é o caso aqui, né? Eu tenho um gestor geral de projeto, um gestor por departamento e um gestor por projeto. Então, é uma estrutura organizacional em torno do que está acontecendo um pouquinho mais, um pouco maior do que seria na funcional, até na organização por projeto, né? E na pesada, demanda também mais gestores do que uma organização não matricial. Desculpa, então os dois estão aqui com a mesma fraqueza, vamos dizer. Exemplos típicos. É interessante a gente tentar até identificar. Né? Para a estrutura funcional, produtos customizados, onde o desenvolvimento envolve pequenas variações de um produto padrão. Isso tem uma classificação, tem que botar aqui, não lembrei, mas tem uma classificação de tipo de projeto. Vai desde um projeto inovador, uma inovação tecnológica radical, até um projeto incremental. Incremental é esse caso aqui, uma pequena variação, um pequeno reprojeto em um produto que já está estabelecido no mercado, que já tem a sua expertise, a sua área de conhecimento bem, bem conhecida. Então, uma estrutura funcional funciona bem dentro desse tipo de produto. Pulando aqui para a organização por projeto, é muito comum em startups e equipes de skunkworks. Skunkworks é quando junta um grupo de engenheiros, projetistas e alguma área específica de desenvolvimento de produto que estão na fronteira, que são um nível de alta densidade tecnológica e de conhecimento, né, na equipe que está desenvolvendo algum produto nessa área. Então, a organização do projeto é muito comum isso acontecer. Tem uma famosa Stuka Skunk Works. Historicamente falando, na indústria aeroespacial, é uma equipe que desenvolveu diversas aeronaves de ponta, né, que foram na fronteira da tecnologia, trabalhando com projeto na indústria aeroespacial. Quem quiser depois pesquisar, quem gostar dessa área, tem muito projeto interessante. Depois posso eu posso colocar lá no Classroom algum exemplo que eu tenho. Acho que eu tenho alguma coisa salva aqui, eu posso colocar lá para vocês. Organização matricial, então, os dois tipos, a leve e a pesada, para exemplos típicos. A leve, então, produtos derivativos incrementais também, muito parecido com a primeira, em diversas empresas do setor automobilístico, eletroeletrônico e aeroespacial também. Aqui, no Stuka concurso que eu falei do aeroespacial, é desenvolvimento de tecnologia de ponta que depois pode ser aplicado na indústria aeroespacial com uma
tecnologia já desenvolvida, já testada. Isso é muito comum de acontecer. Uma coisa semelhante acontece na indústria automobilística com uma organização por projeto desenvolvendo carros de competição, Fórmula 1, Stock Car, vários. Quase como se fosse um laboratório para desenvolvimento de tecnologia que depois é aplicada no setor automobilístico, numa estrutura de projeto leve. Então, são produtos derivativos incrementais dentro de uma estrutura já desenvolvida, né? Tecnologia desenvolvida aqui, ela é aplicada aqui, no caso aí da espacial e da automobilística. Aqui é a mesma coisa, novas tecnologias ou plataforma de projetos nos setores eletrônico, automotivo e aeroespacial. Bem semelhante à leve aqui. Quais são as questões principais aí para as três, né? No meio juntou a organização matricial leve e a pesada, mas começando aqui da funcional. Como integrar diferentes funções para alcançar os objetivos do negócio, né? Como integrar marketing, design, por aí vai. O que a gente viu lá no início da disciplina, né? Aquelas 4 principais etapas, que vão buscar os dados, as informações para especificar o produto que ainda vai ser desenvolvido, é um exemplo muito bom de integração, porque quando o cliente principal é identificado de forma bastante precisa, né? Esse cara que vai usar o produto, esse que vai se beneficiar das inovações do que eu estiver desenvolvendo no meu produto, o processo todo, depois dessa identificação, ele vai estar sempre linkado com esse cliente principal, né? Então, é uma maneira de integrar funções que tem a ver com isso na organização funcional. De novo, questões principais, né? Como é que eu vou balancear funções, né? Balancear o andamento, o conhecimento que está sendo gerado entre os departamentos e como avaliar simultaneamente projeto e performance funcional. Cada vez mais, as ferramentas tecnológicas que a gente tem para desenvolvimento de produto, a minha área aí de pesquisa mais forte agora, no que eu estou trabalhando, no pós-doutorado que eu estou fazendo, é exatamente em cima disso. São as ferramentas, os modeladores paramétricos tridimensionais. É um programa de elaboração de componentes e de conjuntos de componentes de um produto que eu consigo modelar tridimensionalmente, eu consigo associar propriedades de materiais a cada componente e consigo avaliar, numa fase ainda inicial do processo, o desempenho, a performance ou de cada componente ou de um conjunto de componentes. Eu tenho uma, acho que eu consigo mostrar para vocês daqui a pouco, se der tempo, um exemplo bastante prático de um projeto recente que eu fiz, que eu consegui tomar uma decisão de projeto e dar informação do meu cliente, né, para quem me demandou esse projeto, bastante, bastante importante, sem ele precisar, por exemplo, testar de alguma maneira o produto que ele estava falando. Os testes foram feitos virtualmente e no início do processo de projeto dele. Para fechar aí, como questões principais da organização por projeto, como manter a expertise funcional ao longo do tempo. Isso tem a ver com gestão do conhecimento, né? Às vezes, uma equipe ela pode ter uma eu vou falar, pode variar muito o tempo de permanência dos membros numa equipe de projeto e o conhecimento que é acumulado ao longo do desenvolvimento de algum produto pode ser perdido, né? Como compartilhar o conhecimento de um projeto para o outro. É uma questão fundamental de gestão do conhecimento e estratégica dentro de uma empresa, né?
porque uma premissa básica, fundamental para a gente é: projeto é um processo de construção de conhecimento. Eu costumo falar para os meus alunos na graduação ou no mestrado também, quando a gente está. Eu sempre puxo a brasa para a minha sardinha, que é a área de arquitetura, mas também isso é facilmente identificado em desenvolvimento de produto industrial. E, por exemplo, na formação de vou dar os dois exemplos, na formação de um arquiteto e na formação de um designer, projetista de produto. Não estou colocando a engenharia nesse meio, por enquanto, ainda não. Mas na arquitetura, um arquiteto ele faz um curso de graduação com 10 períodos, né, 5 anos, quando todo mundo consegue manter o cronograma certinho, sem nenhuma reprovação. Mas o que acontece? Do primeiro ao último período, né, cada semestre, o aluno tem que desenvolver uma determinada tipologia de projeto. Vai desde uma residência simples até um projeto complexo, um projeto de um hospital, por exemplo. Comentei com vocês que a minha formação na graduação é arquitetura. No meu nono período de arquitetura, eu fiz em equipe, né, eu fiz um projeto de um hospital. O projeto de um hospital é um projeto extremamente complexo, né? Tem muita legislação estabelecendo padrões de segurança, tem muita coisa que precisa ser estudada e conhecida. Aí você tem que ir fundo naquele aspecto específico, né, da área de saúde. Tem normas e normas do Ministério da Saúde para você fazer o projeto no hospital. Isso para qualquer área, para qualquer tipologia. Só que a formação do arquiteto ela é 10 períodos. 10 períodos ele não consegue, nenhum curso de arquitetura consegue apresentar ou consegue trabalhar com os alunos a variedade tipológica de edificações que são possíveis de serem projetadas e construídas. Não sei se eu estou sendo claro. Então, o mais importante, que está aqui então na organização por projeto, questões principais, é como eu vou formar esse projetista. Eu tenho que formar ele como um cara que sabe buscar o conhecimento, sabe projetar e sabe buscar o conhecimento, né? E buscar e muito, hoje em dia, compartilhar esse conhecimento de um projeto para outro. A gente viu um slide aula passada, se não me engano, o ganho que pode haver em custo quando a gente leva a expertise desenvolvida no projeto 1 para o projeto 2, e eu consigo reduzir tempo de desenvolvimento, consigo reduzir várias coisas, e isso me dá uma redução no custo, no investimento necessário para colocar aquele produto no mercado. Bom, são considerações aí iniciais para essas estruturas organizacionais, porque dentro delas, né, voltando aqui nessa matricial aqui, por exemplo, dentro de cada barrinha dessa aqui, que é o projeto de arquitetura sendo desenvolvido, ou projeto de instalações elétricas ou ISO sanitárias sendo desenvolvidos, incluindo a questão simultânea, aqui dentro eu tenho tarefas específicas que têm que ser muito claramente identificadas. O que eu preciso fazer para chegar no final desse processo aqui da residência com um projeto de arquitetura completo, né? Junto com o estrutural, junto com um projeto de instalações, por aí vai. Então, a palavra-chave aqui é tarefa. O que precisa ser feito dentro de cada departamento desse, ou dentro de cada projeto, nessa estrutura matricial aqui, para mim conseguir controlar o andamento de um determinado projeto a ser desenvolvido. Então, quando a gente fala de cronograma, começando a ser mais específico em relação a esse tema da nossa disciplina, cronograma, cronos, vem do grego ou do latim, não vou lembrar aqui exatamente, cronos quer dizer tempo, né? Grama
acho que tem a ver com a visualização, né? Então, o cronograma é uma visualização ao longo do tempo, né, de determinadas tarefas que têm que ser executadas para a gente chegar à conclusão final do nosso produto. Então, a gente tem que começar a entender que tipos de tarefas dentro de um processo de projeto existem e como é que a gente pode organizar essas tarefas, entender as relações entre elas e, a partir daí, ter a capacidade, a possibilidade de controlar todo o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo, né? A partir do uso de um cronograma, por exemplo, né? Então, deixa só um segundinho para me beber um golinho de Gatorade aqui, que eu estou ficando com a garganta irritada aqui. Só um minuto. Pessoal, como eu já cansei de falar para todo mundo, vocês, a qualquer momento, vocês podem me interromper se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, podem ficar à vontade, tá bom? Se tiver algum problema aí de áudio, de algum vídeo, alguma coisa específica, podem me falar também. Bom, então, tarefa, né? Qual a relação de tarefa com projeto? O projeto tem N definições, a literatura é repleta de definições possíveis de tarefas, mas a gente pode também considerar que o projeto como um conjunto de tarefas ligadas umas às outras através de relações de dependência. Essas relações de dependência, que são essas três que estão aí, são as principais, elas podem ser sequenciais, uma após a outra, né? Eu preciso terminar uma tarefa para iniciar a outra. Elas podem ser paralelas e elas podem ser acopladas. Paralelas, elas acontecem de forma simultânea, e acopladas, elas acontecem de forma simultânea, e, além disso, tem uma forte ligação entre a, a essência dessa tarefa, né, das tarefas que estão acopladas. Então, a gente vai ver isso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Mas, antes disso, a proposta para a nossa atividade hoje, depois do intervalo, é trabalhar exatamente nisso. Dentro de cada proposta de reprojeto que vocês fizeram, que está lá nas atividades do Classroom, na verdade, nem todos colocaram lá, né? Todo mundo apresentou aqui, mas acho que lá na atividade do Classroom, nem todos postaram o trabalho lá, o PowerPoint. Depois vocês podiam fazer isso para ficar registrado lá e eu ter acesso, né, à apresentação, porque na aula passada eu só vi a apresentação aqui, mas não fiquei com um arquivo, né, para poder analisar depois. Então, isso é importante depois lá na atividade do Classroom vocês postarem a proposta de reprojeto de cada um. Mas vamos dar uma olhada aqui, então. Quais são as características, né? Vamos definir bem o que é uma tarefa sequencial, uma tarefa paralela e uma acoplada. Aí o exemplo é aquele que eu falei da figura lá no início, pistola de escola quente, um produto bastante conhecido de todos, então dá para a gente, a partir dele, ver as características. Então, qual é a ideia aqui? Não, o projeto é esse, o produto é esse aqui. Então, existem aqui tarefas, dentro de cada quadrinho eu tenho tarefas específicas e a característica delas. Entendeu? Inicialmente, tarefas sequenciais, eu vou receber uma especificação, aquilo que a gente viu lá na primeira aula, né? Identifiquei meu cliente principal lá no escopo do projeto, entrevistei ele, desenvolvi uma lista de necessidades e cheguei nas especificações do produto. Então, essas especificações estão aqui.
a equipe de desenvolvimento recebe essa especificação, gera conceitos, toda aquela discussão que a gente teve lá de usar esboço, usar diversas ferramentas, gera o conceito e seleciona o conceito para ser desenvolvido. Poderia ter um quadrinho intermediário aqui, que é a seleção de conceitos, aquela matriz de decisão que a gente viu, e vou projetar o protótipo. Qual é a questão aqui que é importante a gente entender? Eu não lembro de ter apresentado para vocês devo ter apresentado, sim, quando a gente viu geração de conceitos. O que é um protótipo, né? Tem uma classificação interessante, mas eu estou projetando um protótipo, eu não estou projetando ainda o produto final, mas é parte do processo de desenvolvimento desse meu produto final. Mas o que eu estou fazendo no momento é projetar um protótipo para essa pistola quente e fazendo um recorte nos tipos de tarefas que existem nesse processo. Isso aqui é uma síntese, né? Obviamente, a realidade é um pouco mais detalhada do que isso, mas as características aqui dessas três tarefas é que, para mim gerar conceito, eu preciso receber a especificação. E para mim projetar um protótipo, eu tenho que gerar os conceitos anteriormente. Então, são tarefas sequenciais. Aqui, muito, muito difícil eu conseguir ter alguma simultaneidade dentro dos conceitos da engenharia simultânea, por exemplo, nessas três tarefas aqui. Depois que eu projetei o protótipo, eu venho, então, para entender as tarefas paralelas, eu tenho que fabricar o protótipo, produzir esse protótipo e, em paralelo, ao mesmo tempo, eu posso desenvolver um programa de testes. O que isso quer dizer? Que aqui sim eu consigo ter simultaneidade, não quer dizer que ao mesmo tempo, isso aqui é um dado importante, né? O mesmo tempo para produzir, para fabricar o protótipo, não necessariamente ao mesmo tempo para desenvolver um programa de teste. Eu posso levar mais tempo aqui no protótipo, menos no programa de teste, mas eu vou chegar no final com o protótipo testado. Eu fabriquei o protótipo, eu desenvolvi o teste e testei o protótipo aqui. Essas duas tarefas aqui, né, vamos chamar de macro-tarefas, porque dentro de cada quadrinho que eu posso desdobrar em várias subtarefas, mas essas duas aqui, elas podem acontecer de maneira simultânea e elas não têm uma ligação muito forte entre elas, né? O desenvolvimento de um programa de teste aqui ele pode ser genérico. Às vezes eu não vou precisar de tanta informação do protótipo em si para desenvolver o programa de teste. Mas, na sequência, eu projetei, fabriquei o protótipo, tenho o protótipo aqui pronto e desenvolvi um programa de teste e testei o protótipo. Com esse teste de protótipo desenvolvido, eu vou para o exemplo de tarefas acopladas. Se eu tenho um protótipo testado e validado, né, por exemplo, validação do protótipo pode ser uma subtarefa que precisaria estar colocada aqui. Mas aqui eu estou tendo uma visão geral só de todo o processo, né? Mais didática até do que poderia ser mais detalhada, mas ela está sintética para ser mais didática. Então, o teste do protótipo vai permitir que eu projete o meu produto final, né? A partir lá das especificações, eu estou aqui agora projetando o meu produto final, projetando matrizes. Matrizes aqui tem a ver com o processo de fabricação, por exemplo, da caixa, voltando aqui na imagem, né? Esse corpo aqui da pistola quente geralmente é fabricado em plástico injetado. O plástico injetado vai me demandar matrizes, que é o molde para mim poder fabricar essa peça em escala industrial, em produção em série. É o mesmo processo que a gente viu daquele estudo de caso do motor do alumínio fundido para o plástico injetado. Eu expliquei um pouquinho por alto aí que é um processo de injeção de plástico. Então, eu vou projetar o produto final, eu vou projetar as matrizes para fabricação de vários componentes da pistola cliente e vou projetar a montagem
desse produto já numa linha de montagem final. O que acontece aqui? Essas tarefas elas podem acontecer de forma simultânea, mas elas têm aqui uma relação muito forte entre elas, né? Eu não consigo projetar as matrizes se eu não tiver o meu produto final totalmente projetado aqui, né? Eu preciso da geometria definida aqui para eu conseguir usar essa geometria para fabricar uma matriz de plástico injetável, né? E eu preciso desses dados todos para mim projetar a sequência de montagem. Como é que eu vou encadear a montagem desse produto numa linha de montagem na indústria, por exemplo. Então, a relação entre as tarefas acopladas, né, entre cada quadrinho desse aqui, é muito forte. Eu preciso das três é, definidas para, por exemplo, selecionar os equipamentos para minha montagem final e por aí vai. Então, enquanto nas paralelas eu tenho bastante liberdade e pouco vínculo entre as tarefas, nas acopladas eu tenho um vínculo extremamente forte entre cada tipo de tarefa. Elas têm uma inter-relação extremamente forte aqui para mim chegar no estabelecimento do meu processo de fabricação final, que é equipamento, tudo que for necessário para botar aquele produto no mercado, do ponto de vista da manufatura, né, da fabricação. Então, acho que dá para entender bem quais são os três principais tipos de tarefa e tentando aí alertar vocês para como é que a gente vai, no trabalho de cada um, é, identificar as tarefas necessárias. Uma coisa fundamental no trabalho de cada um, a gente, depois do intervalo, eu explico melhor isso, é identificar o que é cada componente individual, né? Cada componente vai ter uma geometria específica e um material específico. Deixa eu ver se eu tenho. Depois eu pego algum exemplo e mostro para vocês lá na segunda metade da aula, para ficar mais claro, né? Mas é fundamental isso, a gente entender ou identificar cada componente específico do nosso produto. Bom, avançando aqui, é, só algumas imagens de exemplo, né? Resgatando aqui, receber a especificação, aquela tabelinha que a gente viu lá no início, né? Gerar os conceitos, as diversas possibilidades, selecionar o que vai ser desenvolvido e projetar o protótipo, que é determinar a geometria básica. O protótipo, essa imagem aqui das paralelas, ela ajuda. O protótipo ele não necessariamente tem que ter a configuração exata do produto final. Essas duas imagens aqui mostram isso de forma clara. É uma aproximação do que é o produto final. O que eu preciso aqui é provar o conceito, comprovar que um protótipo vai servir exatamente para isso, para comprovar que o que eu estou projetando vai funcionar da maneira que eu espero que ele funcione. Então, eu vou produzir, fabricar o protótipo e desenvolver um programa de teste. Eu botei uma imagem genérica aqui de uma planilha, não tem nada a ver com uma coisa com outra, é só uma ilustração, e vou testar o funcionamento desse protótipo. Eu posso, muitas vezes, ter que fazer um loop aqui, né? Retornar na produção, na fabricação do protótipo, remodelar alguma coisa, porque exatamente o teste do protótipo permite isso. Aqui a gente está vendo uma sequência, vamos dizer, que deu certo, entre aspas, né? Não foi necessário retornar para uma tarefa anterior. Mas se fosse, ela tinha que estar lá no nosso controle, quando a gente gerar as ferramentas de controle de informação do desenvolvimento do produto. Quando isso acontece, isso tem que estar, ou não quando isso acontece, a gente tem que prever a possibilidade disso acontecer no nosso sequenciamento de tarefas. Um outro exemplo também, continuando no exemplo das paralelas aqui, né? Então, a fabricação do protótipo e o controle
o programa de testes, elas não têm uma ligação tão forte como as acopladas têm. Essa imagem aqui é só para mostrar que, muitas vezes, o protótipo ele não precisa ser o protótipo físico, como está mostrado aqui. E isso é uma característica dos protótipos. Existem protótipos de várias naturezas, como a gente já viu lá na aula de geração de conceitos. Eu posso estar trabalhando aqui com um protótipo virtual. No caso aqui, uma imagem ilustrativa só, mas é uma análise por elementos finitos. O que é esse tipo de análise que está falando? Está dizendo que, me parece um girabrequim, algum componente motor, mas está dizendo que a deformação de uma determinada peça mecânica aqui, ela vai acontecer a partir desses valores do azul para o vermelho. O vermelho é onde tem uma maior deformação, o azul é onde tem uma menor deformação. Eu consigo avaliar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de engenharia, da análise estática, por exemplo, se esse produto aqui ele tá atendendo às especificações. Então, tem a ver com produzir o protótipo, pode ser modelar o protótipo virtualmente, e desenvolver o programa de teste, pode ser estabelecer os procedimentos, aqui, os protocolos de análise do meu produto, né? Análise estática, análise de condição térmica, tem vários, né? Análise de fadiga, tem vários estudos que são possíveis atualmente usando softwares de simulação, modelagem paramétrica tridimensional, como eu falei um pouco antes para vocês, que é onde eu estou trabalhando, e simulação por elementos finitos, é o que esse tipo de análise aqui faz. Depois, se houver tempo, se houver curiosidade de alguém, eu posso explicar um pouquinho mais detalhadamente isso. Mas são ilustrações aqui para a gente entender, o principal para a gente entender aqui no nosso contexto é o que são essas tarefas, né? Que são tarefas paralelas. E o terceiro tipo, as acopladas, também mais uma ilustração para a gente entender, testar o protótipo. Foi testado, eu tenho que projetar o produto final. Então, essa imagem aqui está me mostrando, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Eu estou essa imagem, basicamente, é um produto semelhante. Na verdade, estou lembrando onde eu peguei essa imagem. Isso aqui é um projeto de uma pistola de cola quente automática, que vai fazer a operação de colagem de maneira controlada por usando motor de passo, com algum tipo de microcontrolador, tipo Arduino ou alguma coisa assim. Então, é uma pistola um pouquinho mais sofisticada, mas o principal nessa imagem aqui, que se a gente está falando em projetar o produto final, é que aqui estão desenhados, é um desenho de conjunto, que chama esse modelinho aqui, todas as peças que compõem essa pistola quente. Cada parafuso está modelado num software tipo SolidWorks, Inventor, Fusion, qualquer software desse de modelagem paramétrica. Então, o que está modelado e desenhado aqui é exatamente o que vai ser o produto real. E cada peça é identificada aqui. No Zoom não está dando, com certeza não está dando para vocês verem com clareza, mas eu vou pegar um aqui, essa base aqui, esse 17 Heavy Duty, não sei o que, stand. O Heavy Duty é uma coisa, uma base metálica, ela precisa ter um peso, uma massa aqui, uma inércia para suportar o conjunto todo da pistola quente aqui em cima. Mas fundamental, o meu produto está todo desenhado aqui, todo modelado, e eu tenho a lista de todas as peças, 36 peças aqui,
o número de identificação, o part number, o código de identificação, uma descrição de cada peça e a quantidade de vezes que essa peça vai entrar na montagem final do produto. Então, esse 22 aqui, que é. Vamos ver se eu passo ele aqui. Agora que eu estou aqui, ó, 22, é um parafusinho. Ele vai entrar 6 vezes nessa montagem, né? Isso aqui é um exemplo típico de projeto do produto final. Hoje em dia, é bastante comum essa tecnologia de modelagem tridimensional paramétrica. Eu posso fazer diversas análises e testes a partir dessa modelagem. Eu vou ter que projetar as matrizes. As matrizes são os moldes de aço aqui, por exemplo, né? Esse aqui não é exatamente uma pistola metálica, acho que é metade de uma caixa da envoltória de uma microretífica. Isso aqui é um modelo tridimensional também, essa imagem que a gente está vendo. Então, na verdade, eu estou projetando o produto e estou projetando junto as ferramentas que vão me possibilitar a fabricação desse produto. Do lado de cá é o protótipo, né, testado. No meio aqui, as matrizes projetadas e o equipamento, né, a injetora de plástico, vai me permitir fabricar, por exemplo, essa metade da caixa aqui da cola quente, uma das peças, né? E do lado de cá, o projeto, né, a seleção de equipamentos, o projeto da montagem e a seleção de equipamentos. Então, a montagem, também botei uma linha de montagem genérica aqui, mas que exemplifica as sequências necessárias para a gente chegar com um produto no mercado. O que é importante frisar aqui é que a gente está trabalhando com tarefas acopladas. Então, a relação aqui é muito forte, né? Da geometria que eu tenho definida no meu produto, ela tem que estar bastante precisa aqui no projeto da matriz e tem que estar bastante precisa nas relações de montagem que eu vou ter aqui e nos equipamentos que eu tenho que selecionar para fabricar esse produto. Deixa eu ver. 20 minutos aí antes do intervalo. Alguma dúvida até aí, gente? Alguém quer fazer um comentário, quer falar alguma coisa? Por favor. Tudo tranquilo? De vez em quando alguém pode falar aí que está vivo, para mim não achar que estou dando aula só para minha tela aqui, né? Tranquilo, professor. Tá bom. Obrigado, Silvio. Agora eu sei que pelo menos a Silvia está aí. Estou brincando, gente. Mas aqui. Professor, Estamos aqui, professor. Oi? quando você citou sobre as legislações que você teve que estudar para fazer seu projeto de conclusão de curso, né? Eu lembrei quando fui fazer o meu. Eu fiz um projeto de um espaço para relações intergeracionais entre crianças e idosos. Então, eu não sei que loucura que deu na minha cabeça na época, professor. Eu tive que abranger tantas legislações envolvendo crianças, creches, né, baixa renda, tanto quanto os idosos, envolvendo toda a questão de asilo, né, de questão de hospedagem e tudo mais, e espaço para relacionar ambos, porque o meu estudo foi no sentido de o que uma geração pode impactar de relações, benefícios, né, na Sim. outra, e o que isso pode ajudar no desenvolvimento, tanto do idoso, como a criança é uma criança mais ativa, mais esperta, quanto para a criança em questão dos ensinamentos que o idoso passa, né? Então, foi muita legislação, muita lei, um projeto muito grande, que no final eu já estava entrando em desespero, mas deu certo. Você, Cássia, né? Cássia, Isso, você fez o projeto arquitetônico. Qual a sua formação? arquitetura. Arquitetura? Legal. Você Isso. fez aonde, arquitetura? Fiz aqui na minha cidade, Muriaé, na Faminas. Ah, tá. Legal. Fiz aqui. Aí, na época, foi realmente, a gente... Eu acho que, não sei se na formação do senhor já era assim, mas aqui tem toda a questão de fazer o teórico primeiro, passa pela aprovação, depois o desenvolvimento do projeto em si e tudo mais. Então,
Não é só um TCC, né? São dois. E é realmente É desgastante. isso. E, Não, e na minha época era um só, estou lembrando aqui. ai, queria, professor, sinceramente. É. Eu não sei, a minha orientadora não virou para mim e falou assim, Cássia, você está louca em fazer um projeto nessa dimensão. Vamos para algo mais simples. Mas Não, ela me deu corda. E aí eu fui imaginando, até teatro eu coloquei no projeto. você me fez lembrar da minha. Porque na minha época era isso mesmo, 10 períodos. No nono eu fiz o projeto do hospital, como eu falei. Eu precisei estudar muito legislação. E no décimo Sim. era em equipe também, três pessoas. E a gente fez o projeto, você que é arquiteto vai saber, existe o IAB, né? Instituto dos Uhum. Arquitetos do Brasil. Então a gente fez, eu fiz no Rio, uma particular lá na Bennett, e a ideia era fazer o projeto da sede do IAB num terreno que tinha em Laranjeiras, entre Laranjeiras e Flamengo. Quem conhece o Rio é mais familiar de entender onde era. Aí fizemos o projeto todo, mas daquele jeito, né? Estudante, eu sei como é que é. Sou professor há muito tempo e fui estudante, deixando tudo para a última hora, né? Aí chegou no dia da apresentação, era no auditório, assim, cheio de gente, tinha banca, professor, família, uma coisa meio doida. E desse grupo de três, é, é, um amigo meu, José, ele é chileno, a, a outra menina, o nome dela, não vou lembrar agora, mas teve, teve uma crise de ansiedade, nervosismo, não conseguiu falar nada, apresentar nada. O meu amigo chileno começou a falar tudo em espanhol, ninguém ficou nervoso, né? Começou a Eita. falar espanhol, ninguém entendeu nada. Aí eu tive que assumir a liderança e apresentar o projeto inteiro. E, assim, apesar de atualmente eu ser professor, já sou professor há muitos anos, eu era extremamente tímido, né? E tinha um medo danado de falar em público, né? Mas eu tive que superar tudo e apresentar o projeto, senão a gente dançava. Nossa, Você falou mas de a hora a timidez, gente toma força até de onde não tem, né, professor? quando A gente precisa. cria coragem e vai. Mas, gente, aqui, em resumo, só para a gente fechar essa. Deixa eu ver uma coisa aqui que tem depois. Tá. Eu acho que dá para a gente fechar esse pedacinho até antes do intervalo. Resumindo, um conjunto de tarefas ligadas por relação de dependência define um caminho crítico. E o que é esse caminho crítico? É um termo que você já deve ter escutado por aí. O tempo mínimo necessário para desenvolvimento do projeto. É o tempo que eu preciso para desenvolver um produto. Então, quando a gente volta na paralela aqui, né, por exemplo, pode ser que a fabricação do protótipo leve mais tempo do que, né, o tempo seja maior aqui do que eu desenvolver o programa de teste. Então, o caminho crítico, o tempo que eu vou levar para desenvolver o meu produto, com certeza vai passar pelo desenvolvimento do protótipo, que é onde eu vou precisar de maior tempo para chegar na tarefa de testar o protótipo. Então, essa ideia, esse conceito de caminho crítico é importante para a gente entender também as ferramentas de controle aí, de cronograma e controle de desenvolvimento de projeto. Então, o gerenciamento, né, o controle de qualquer produto que está sendo desenvolvido, de qualquer projeto de produto que está sendo desenvolvido, ele requer algum sistema de informação que permita o consenso da equipe e o intercâmbio de informação. Eu vou mostrar para vocês três. Eu vou começar, vou ter que balancear o tempo aqui por conta do intervalo, mas eu vou, pelo menos, o gráfico de Gantt agora, antes do intervalo. A matriz da estrutura do projeto era um pouquinho mais complicada de entender. O diagrama de PERT
é o tranquilinho de entender, o gráfico de Gantt também. São os dois mais que a gente vai trabalhar. Uma coisa que é importante, eu tenho que botar lá no Classroom para vocês, a ferramenta que a gente vai usar para o trabalho final, não hoje, na atividade hoje não precisa dessa ferramenta ainda, mas já na próxima aula e já preparando para o trabalho final, é o Project Libre. É uma ferramenta de gestão de projeto que vai gerar estruturas desse tipo. Vai gerar um gráfico de Gantt, vai gerar um diagrama de PERT. Ela não gera uma matriz da estrutura do projeto, gera uma estrutura analítica do projeto, EAP. Então, na verdade, são sistemas de informação. A gente monta uma estrutura básica, né, de tarefas, e aí essa aqui é a principal. Vou mostrar aqui primeiro o gráfico de Gantt. Aqui está como uma captura de imagem do livro, por absoluta falta de tempo de construir uma e traduzir, mas só para entender, a gente tem aqui nas linhas de A a N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 tarefas. Então, 14 caixinhas dessa aqui, né? Que vai desde receber as especificações, gerar os conceitos, projetar beta, que é o protótipo, né? Projetar o protótipo, produzir o protótipo, desenvolver o programa de teste, testar, desenvolver o produto, projetar as matrizes, exatamente aquilo que a gente acabou de ver nos exemplos lá. Projetar a ferramentaria para montagem, adquirir e comprar os equipamentos de montagem, fabricar moldes, melhorar os moldes, corrigir os moldes, certificar, né, validar o produto e iniciar a produção. São 14 tarefas. Obviamente, cada uma delas aqui pode ser subdividida, e a gente vai ver isso, como fazer isso com facilidade lá no Project Libre. O Project Libre é exatamente igual ao MS Project, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é uma ferramenta de gestão de projeto, só que é livre, né? Então, acho que para os nossos objetivos aqui, ele é mais do que suficiente até. Ele tem bastante recurso. Então, mas o que acontece? Então, com um sistema de formação, e aí a gente está falando bem claramente de cronograma, que é o gráfico de Gantt. O que a gente precisa fazer? O que vocês precisam fazer, que é a atividade que eu estou propondo hoje para vocês, depois do intervalo, é estabelecer exatamente as tarefas necessárias para desenvolver o produto que vocês propuseram, desculpa, lá na atividade da aula passada. Então, estabelecer essa sequência de tarefas aqui é a principal aspecto, a principal coisa que tem que ser feita, porque é o que vai permitir a gente fazer o controle de como é que está o andamento do meu projeto, do meu processo de fabricação, do meu projeto, do processo que eu estou desenvolvendo. Então, o Gantt, acho que talvez é o gráfico mais comum, eu estou relacionando as tarefas aqui, que aparecem nas linhas, mas nessa coluna aqui, identificadas já até N, ao longo de 12 meses, ao longo do tempo. Então, isso aqui é um cronograma de controle do andamento do meu projeto. E eu vou considerar sempre, como é que eu controlo isso? Cada barrinha dessa aqui vai significar... Então, deixa eu ver se tem uma ferramentinha aqui de desenho. Canetinha aqui. Ó. Vai ter... Nossa, vai ter relação com... Eu não sei como é que eu limpo essa porcaria. Borracha. Vai ter relação com o período do tempo aqui. Não vou usar caneta, não, senão
É muito difícil desenhar com isso aqui, né? Então, as especificações vão acontecer aqui no início de agosto, vamos dizer que o projeto está começando em agosto. Eu vou desenvolver o conceito paralelamente entre agosto e setembro. No meio de novembro aqui, mais ou menos no meio de novembro, eu vou ter o protótipo beta, aqui significando protótipo, vou ter o protótipo projetado, né? O que esse gráfico está mostrando aqui, além do tempo, né, que eu vou levar agosto, setembro, outubro e 3 meses e 2 semanas, 3 meses e meio, para desenvolver essas 3 primeiras tarefas. O gráfico está mostrando exatamente o que a gente acabou de ver, são tarefas paralelas, né? Eu tenho que terminar a primeira para começar a segunda, para começar a terceira. A quarta e a quinta tarefas aqui, D e E, são tarefas de fabricação do protótipo e desenvolvimento do programa de teste. No caso aqui do gráfico, está ao contrário do que eu exemplifiquei para você, né? A fabricação do protótipo foi mais rápida. Não, desculpa, para não besteira. A fabricação do protótipo foi exatamente o que eu falei para vocês. Desculpa, o pretinho que me confundiu. A produção, a fabricação do protótipo vai levar mais tempo que o desenvolvimento do programa de teste, né? O tamanho da barra aqui está me dizendo isso. O que esse gráfico está me dizendo nesse momento? Que eu tenho um atraso na minha fabricação do protótipo e eu tenho um adiantamento aqui, uma coisa adiantada no desenvolvimento do programa de testes. O que está preenchido de preto aqui é o que já foi executado. O que não está preenchido, o que ainda precisa ser executado numa data, na presente data, na data que eu estou controlando, né? Então, aqui fica bem claro onde eu tenho que agir para corrigir, né, para mitigar algum problema que está acontecendo aqui na produção, na fabricação do protótipo, por exemplo. E como é que eu vejo isso? Eu tenho que projetar todas essas tarefas ao longo do tempo como uma previsão do que eu preciso para desenvolver esse meu produto. Essa projeção ela vai receber o nome de linha de base, e eu vou gravar essa projeção, eu vou congelar essa projeção como uma linha de base. E à medida que eu vou completando as tarefas, eu vou preenchendo esses quadrinhos, né? E aí, esse preenchimento vai me permitir verificar exatamente o que está mostrando aqui no gráfico. Eu tô atrasado, né, na fabricação do protótipo e estou adiantado no desenvolvimento do programa de testes. Também eu estou conseguindo enxergar aqui no gráfico gigante que a fabricação do protótipo e o desenvolvimento do programa de testes são tarefas paralelas que estão acontecendo. Quando eu já tenho, né, vamos dizer que a gente está analisando aí para frente, quando eu já tenho o protótipo fabricado aqui, eu consigo, aí, de novo, é sequencial, essas duas aqui, precedentes ao teste do protótipo, elas têm uma relação de sequencialidade, como essas três. Essas duas aqui, elas têm uma relação de paralelismo. Eu vou testar o protótipo, desculpa, eu vou testar o protótipo e, com o protótipo testado aqui, validado, eu vou desempenhar 3 tarefas bastante importantes que estão acopladas aqui. Vocês estão vendo que, para mim, desenvolver as 3, eu tenho que ter terminado o teste do protótipo e, para mim, seguir adiante aqui com a compra de equipamento de montagem, por exemplo, eu tenho que ter essas 3 terminadas, que são exatamente aquelas que a gente viu no exemplo aqui atrás, né? Das acopladas, né? Projetar o produto final, projetar a matriz, projetar a montagem. É o que está colocado aqui, ó. O design final do produto, né? Cartridge aqui está se referindo àquela questão que eu falei do microfilme, mas a pistola quente projetada,
o molde para a fabricação ou os vários moldes necessários, também projetados, e toda a ferramentaria de montagem projetada. Essas três têm que acontecer de forma paralela e acoplada. Para mim entrar nelas, eu tenho que ter o programa de teste aqui, ou o teste realizado no protótipo, e para seguir depois delas, eu tenho que ter as três fechadas para seguir. Que aí é onde eu vou comprar o equipamento para montagem, vou fabricar molde, por aí vai. Aqui volta a ser paralela, aqui volta a ser sequencial, e por aí vai. Até chegar no final, na produção inicial, oh, meu Deus, desculpa, no início da produção em série, da produção seriada do produto que eu estou desenvolvendo. Ficou alguma dúvida sobre o gráfico de Gantt? Alguém, eu ia perguntar se alguém conhece, mas vou fazer o contrário. Alguém não conhece o gráfico de Gantt? Alguém não conhecia o gráfico de Gantt aqui na turma? Não conhecia, professor. Tá, bom. Minha atuação é um pouco diferente, então não tenho muita familiaridade com esse Qual a sua tipo formação, de Pedro? ferramenta. Sou advogado. É difícil. Tá sendo tudo novo aqui para mim, mas tá tranquilo, assim, vendo assim, tá tranquilo. Na teoria é uma coisa, na prática é É, outra, né? um pouquinho da prática que vocês vão ver agora com a proposta de trabalho, né? Bom, vamos dar uma... Professor, só uma pergunta. E tudo isso a gente faz no Libre mesmo, né? Faz. Tá bom, então. A gente vai Obrigada. fazer. Hoje talvez não dê tempo, não. Se der tempo, eu não faço. Não, na verdade, acho que não, porque nesse computador que eu estou aqui, eu tenho que verificar, mas eu acho que eu não estou com ele instalado. Eu tenho que instalar ele aqui nesse computador. Mas o principal, Natália, é a gente estabelecer essas tarefas. Acho que é o ponto de partida, é o que vai determinar todo o restante, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa pausinha agora, do mesmo jeito que a gente sempre fez, 8h20, e aí, na volta, eu termino de ver os outros sistemas aqui e a gente inicia a, a parte prática. Eu vou fazer aquela abertura de sala paralela, que está acontecendo o seguinte, tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos, né? Grupo eu estou mesmo que seja dupla, eu estou considerando grupo, e o restante dos alunos está como fazendo trabalho individual. Então, o trabalho individual não tem muito sentido eu abrir uma sala individual. Vou abrir as salas, vou abrir 5 salas, e aí eu dou um tempo para vocês desenvolverem, pelo menos começar a desenvolver essa tarefa aí de tarefa de estabelecer quais são as tarefas, né? Quais sequenciamento aqui de tarefas. Tá bom? Eu vou parar aqui de compartilhar, então. Vou parar a gravação e deixa eu compartilhar novamente aqui. Ó. Esse aqui, onde a gente estava, para dar um fechamento aqui nos outros dois sistemas. E a partir daí eu vou montar aqui as salas e a gente começa a fazer a atividade. Ok? Então, só recapitulando aí, a gente viu as tarefas, os três tipos, né, principais, sequenciais, paralelas e acopladas, e dei uma primeira olhada aí no gráfico de Gantt. Acho que ficou claro, né? Pelo menos o conceito básico inicial dele. Quando a gente for mexer mais detalhadamente no Project Libre, a gente isso vai aparecer bem claramente, né? Então, repetindo, né, reforçando que o principal aqui a gente desculpa, o principal aqui a gente definir
as tarefas, né, o projeto de cada um de vocês, das equipes, ou os individuais. Mas, além do Gantt, a gente tem o diagrama PERT, o nome PERT vem Program Evaluation and Review Technique. Na verdade, o que vai acontecer com o diagrama PERT? Como é que ele funciona? Eu consigo ver claramente que são as mesmas tarefas que a gente usou no Gantt aqui, de A a N. Elas estão estabelecidas aqui em cada quadrinho desse. Tarefa A, receber as especificações, né? Tarefa B, gerar os conceitos. Em cada quadrinho desse, a gente vai ter a identificação da tarefa, né? Aqui, no caso, nesse exemplinho, e a duração da tarefa em semanas. Um processo de gestão de projeto, controle através de um cronograma tipo Gantt ou o PERT, é bom trabalhar com semanas. A gente vai ver depois no Project Libre que eu posso trabalhar com faixas de tempo que desde hora, minuto, hora, dia, semana, mês, aí depende de como a gente estabeleceu o setup do projeto aí. Mas no caso aqui, acho que fica de bom tamanho a gente trabalhar com semana. No projeto de vocês também, acho que fica fácil da gente identificar. Então, o que está colocado aqui? Tarefa A, as especificações, levando 2 semanas. Tarefa B, gerando conceitos e selecionando os conceitos, 4 semanas. Tarefa C, projetando o protótipo, 8 semanas. Essas tarefas, então, estão bem claras aqui no diagrama PERT, que elas são tarefas sequenciais. Eu tenho aqui, então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? 12, 13, 14 semanas para especificar, gerar conceitos e projetar o protótipo, sequencialmente. Quando eu vou para as tarefas de produzir, né, fabricar o protótipo e desenvolver o programa de teste, a DIE, que é a que está aqui no nosso gráfico de Gantt, é o que a gente tinha estabelecido aqui: produzir protótipo e desenvolver programa de teste, na explicação do que são as tarefas. Elas têm, então, essa característica aqui de paralelismo, né? Elas podem acontecer de maneira simultânea. O que acontece que o D, que é fabricar o protótipo, vai levar 8 semanas e desenvolver o programa de teste vai levar 5 semanas. Como a gente já tinha visto no gráfico de Gantt, a fabricação do protótipo vai levar mais tempo e que vai determinar aquele conceito do caminho crítico. No caminho crítico, essa linha mais escura, ela vai necessariamente passar pela tarefa que vai levar mais tempo para ser executada. Uma primeira consequência disso é que, por exemplo, a tarefa de desenvolver o programa de testes, que vai levar 5 semanas, poderia começar depois. Ou melhor dizendo, eu tenho uma flexibilidade na distribuição, na alocação de recursos para trabalhar no desenvolvimento do programa de testes. Eu tenho uma folga aqui em relação ao tempo que eu vou precisar para fabricar o protótipo. Isso é uma... Gente, desculpa, minha garganta está bem irritada. Isso é uma consequência da diferença de tempo entre as duas tarefas que a gente colocou aí. Bom, a terceira, desculpa, na sequência de projetar, fabricar o protótipo, desenvolver o programa de teste, eu tenho a F, que é realmente testar o protótipo, e aí, a partir do teste e validação,
eu tenho essas acopladas, G, H e I, né, que vão levar elas todas em conjunto 14 semanas. Fa- Projetar o produto final, projetar molde, projetar a ferramentaria para a montagem do produto. 14 semanas acopladas, eu só consigo fazer a partir da validação do teste do protótipo e só consigo seguir em frente para fabricar molde, é, é, corrigir o molde que for necessário, validar, é, validar o que o projeto final que eu desenvolvi quando eu tiver as três acopladas aqui totalmente prontas. Novamente, eu vou ter duas paralelas aqui, que é a K e a J, que é fabricar os moldes e, e corrigir quando for necessário, né? A fabricação levando mais tempo, então, novamente, eu tenho uma flexibilidade aqui. E, na verdade, é, a J, que é comprar os equipamentos, eu falei errado, né? Fabricar o molde e comprar os equipamentos. Não é o corrigir molde, não. É fabricar moldes, cá, 10 semanas, e comprar equipamento, adquirir equipamento para montagem, que são 6 semanas. Eu tenho aqui também uma grande flexibilidade do que eu posso fazer com a tarefa J aqui. Mas, novamente, eu tenho a LM, que é corrigir molde e validar esse protótipo, esse produto. A correção aqui vai levar mais tempo do que a certificação, aí determina novamente o meu caminho crítico até chegar no final, na minha início da produção em série. É outro mapa, outro sistema de informação que permite a gente identificar, controlar. Aqui fica mais claro qual é a flexibilidade de tempo que a gente tem, principalmente na tarefa E, desenvolvimento do programa de teste, e na tarefa J, que é a, a, a aquisição de equipamentos para montagem. Na M aqui também, na certificação, por conta da diferença, como elas são paralelas, né? A L e a M, eu tenho aqui uma flexibilidade na tarefa M, mas também fica claro, se a gente associa os dois, né, tanto o gráfico de Gantt como o diagrama PERT, a gente tem aí uma quantidade de informação muito boa, muito eficaz para controle do processo do projeto que a gente está trabalhando. E o terceiro é a matriz da estrutura do projeto. Ela é um pouquinho mais um desenho diferente, né, uma estrutura diferente, mas não tem muito segredo, não. Ela, às vezes, um pouquinho mais não é tão claro o entendimento quanto o que a gente tem aqui no gráfico de Gantt e no diagrama PERT, mas basicamente é o seguinte: eu tenho nas linhas as tarefas exatamente de A a N, as que a gente tem no PERT e no Gantt, são exatamente as mesmas tarefas. Eu tenho nas colunas aqui a mesma tarefa. Então, e na diagonal também da minha matriz aqui, a gente pode chamar isso de uma matriz, também as mesmas tarefas. Então, eu consigo correlacionar linha e coluna. Então, a tarefa, vamos pegar a C aqui, a tarefa C em relação à tarefa A, ela com essas duas marcações aqui, ela está me dizendo que ela é sequencial em relação tanto a B quanto a A. A D e E, eu estou conseguindo enxergar aqui que elas têm um paralelismo. Elas dependem do que vem antes, A, B e C. A D depende do que vem antes, que é a C, né? Projetar o protótipo e a E desenvolver o programa de teste. Mas aqui eu tenho exatamente aquela forma que a gente consegue ver aqui no diagrama de PERT em relação a 8 semanas para 5 semanas. Visualmente, ela aparece aqui.
Aqui fica o exemplo claro das tarefas acopladas, né? Eu só consigo desenvolver elas depois da F, por exemplo, que é testar o meu protótipo, e a sequência de todas as tarefas, indicando o que é necessário, a tarefa predecessora, qual é a tarefa que tem que estar executada para continuar na sequência. É mais uma maneira de enxergar a estrutura do projeto e ter algum nível de controle também. No livro tem um exemplo de uma matriz de estrutura do projeto bem grande, um exemplo real, né? Depois, eu não estou com a imagem dele aqui, não vou abrir o livro agora, mas eu posso colocar uma imagem lá no Classroom, alguma coisa assim que para vocês acessarem ou indicar dentro do livro exatamente onde é que está a nossa o exemplo lá da matriz da estrutura do projeto. E continuando é, nessa mesma abordagem, né? Eu preciso de sistema de informação, então a gente está vendo a matriz, Gantt e PERT, mas uma informação extremamente importante no desenvolvimento do produto, e aí eu já não estou associando mais a tarefa específica. Tem toda a relação com as tarefas que têm que ser executadas, não tem relação com os recursos humanos necessários para executar a tarefa. Então, o exemplo didático que a gente está colocando, né, que é esse desenvolvimento a cola, né, a pistola de cola quente ou o próprio cartucho de microfilme, eu tenho exemplos aqui de competências, né, de recursos humanos específicos para cada tarefa que tem que ser executada. E, novamente, a questão da cronologia, do cronograma, em relação ao tempo para desenvolver as tarefas. No gráfico de Gantt, a gente estabeleceu aqui os 12 meses, agosto a agosto. No PERT, se a gente fizer a somatória aqui, a gente vai chegar na mesma conclusão. E aqui, nessa, nessa planilha, nessa matriz de alocação de recursos, eu vou ter os 12 meses e cada competência aqui, cada atividade ou tarefa que tem que ser desempenhada por uma área específica, né, da empresa ou do escritório de projeto, vai ter um tempo de alocação em porcentagem aqui em cada mês do processo de desenvolvimento do produto que a gente está considerando aí 12 meses. Então, exemplo claro, típico, o líder da equipe, 100% nos 12 meses em cada mês. Isso remete a gente àquelas estruturas que a gente viu no início da aula hoje, de organização funcional, por projeto, matricial. Né? Um coordenador de cronograma, um cara que faz a ligação com o cliente, dois projetistas mecânicos, um e dois, técnicos de CAD, projetista de molde, projetista de ferramentaria de montagem, engenheiro de manufatura, engenheiro de compras. Então, se a gente olhar, vamos olhar aqui um exemplo razoável, né? Eu tenho primeiro um projetista mecânico que inicia o projeto com 100% do tempo até o 8º mês. O segundo projetista mecânico vai entrar no projeto no segundo mês com 50% do tempo dele, vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses e 7º mês aqui ele vai começar a sair do projeto com 50% do tempo dele. O técnico de CAD 1 vai iniciar no segundo mês, com 50% do tempo, vai trabalhar bastante ao longo de todo o projeto, porque tem relação específica
com projetar o molde, e fabricar protótipo, por aí vai. Mas o que é importante, que é o segundo técnico de CAD, ele vai entrar só no quarto mês, com metade do tempo, e depois sair. O que isso aqui nos diz é que esses recursos alocados dentro da estrutura de uma empresa, suposta empresa de desenvolvimento aí da pistola de cola quente, por exemplo, ele vai, é, ele vai nesse tempo que ele não está alocado no projeto, ou metade do tempo que ele está alocado, ou um quarto do tempo aqui, no caso desse projetista de molde, ele vai poder estar atuando em outro projeto dentro da mesma empresa. Isso vai nos levar novamente à questão da estrutura por projeto ou estrutura matricial, por exemplo. Eu tenho mais flexibilidade dentro das competências que eu tenho dentro da empresa para alocar recursos de acordo com as demandas dos projetos. Então, é também uma maneira, essa alocação de recursos é uma maneira muito boa, né? É, perdi a palavra, não é boa exatamente, mas muito eficaz de, junto com matriz, junto com PERT, junto com Gantt, a gente conseguir corrigir. Por exemplo, se eu tenho aqui é, produção do protótipo, né? Atrasado no D, tem a ver com aqui, ó, desculpa, não é na matriz, não. Tem a ver com projetista mecânico, tem a ver com técnico de CAD ou projetista de molde. Eu posso, talvez, aqui deslocar de outro projeto para tentar resolver esse problema que foi identificado aqui, esse atraso que foi identificado aqui. Então, esses sistemas de informação, na verdade, eles têm que estar integrados, né, interligados. O que acontece num software do tipo Project Libre, que a gente vai ver a partir da aula que vem, é que eu consigo integrar no mesmo ambiente essas informações, consigo controlar todo o meu processo a partir dessas informações. Mas, voltando, o que é fundamental é estabelecer quais são as tarefas e também, se for possível, hoje, começar com isso também, começar a estabelecer o que eu preciso, que tipo de recurso humano, que tipo de competência eu preciso para executar as tarefas que eu estou determinando no desenvolvimento do meu produto. Então, como fechamento dessa primeira parte aí, o gerenciamento eficaz de produtos, né? Então, os sistemas, ferramentas que existem, sistemas de informação e modelos apresentados, permite a gente controlar o processo do desenvolvimento do produto a partir daquela ideia, voltando rapidamente aqui no Gantt, a partir da ideia de projetar ao longo do tempo a duração das tarefas e as relações entre elas e salvar essa projeção como uma referência, chamada linha de base, como uma referência para mim comparar com essa linha de base como é que meu projeto está andando e identificar problemas como esse que a gente viu aqui. Então, eu consigo controlar, identificar as ações que eu possa fazer para acelerar ou tornar o processo mais eficiente, né? Trabalhando com as faixas de tempo que eu posso identificar pelo PERT, por exemplo. Então, o gerenciamento envolve coordenação, verificação do progresso e execução de ações que permitam corrigir eventuais desvios. A partir daqui, eu vou deixar isso para a aula que vem. A gente tem alguns aspectos mais técnicos e teóricos aí das ferramentas. Como é que a gente pode trabalhar com alguns outros conceitos. Eu não vou para aqui, ó, compartilhamento. Eu não vou acessar isso agora para a gente dar uma
focada boa agora na primeira parte do trabalho, que é a partir das propostas que vocês colocaram, começar a identificar as tarefas necessárias para o desenvolvimento. Ok? Natasha, você falou mais complexo para visualizar foi a matriz, né? Matriz da estrutura do projeto. Isso, professor, eu tinha achado, porque o gráfico gigante, ok, né? Assim, ele é bem tranquilo assim para a gente visualizar as etapas, né? Aí o diagrama também acho que é tranquilo, porque ele está ali, né, meio que especificado, né, quais que são as atividades, e aí a matriz, ela é um pouco, ela foge um pouco da nossa compreensão, né, assim, que a gente tem, né, no dia a dia, eu acho que ela acaba sendo um pouco mais difícil, né, para quem não tem contato com esse tipo de... Eu vou ser honesto com você. Ela, para mim, também eu custei entender ela, consegui entender alguns aspectos, eu acho que até hoje eu não entendo. Quando eu abro aquele exemplo, eu comentei lá no livro, ele é muito mais complexo, mas ela tem assim, eu enxergo ela como um mapa que eu consigo visualmente identificar diversos aspectos aí do desenvolvimento do produto. Acho que as três elas têm que trabalhar sempre juntas, né? É isso que eu ia perguntar, professor. Eu ia perguntar o quanto de cada uma, né, assim, de fato, pode ser que o senhor tenha falado e eu que acabei não prestando muita atenção, mas o quanto cada uma acaba sendo de fato realmente utilizada assim nos projetos, né? Porque o gráfico gigante, sim, eu sempre vejo, mas o de PET não tanto, mas esse da matriz eu acabei não vendo muito, não sei se é muito específico de alguma área. Vamos dizer, acho que o que eu posso falar, do que eu já li, já pesquisei, que a matriz ela é mais acadêmica, ela é mais para pesquisa em relação a essa área de desenvolvimento de produto e tal, e Gantt e PET são as mais utilizadas. O Gantt, de longe, é mais utilizado, né? Mais, que dá mais resultado. A gente vai ver, quando começar a montar essa estrutura, vocês vão começar a estabelecer as tarefas hoje. Na aula que vem, a gente já começa a montar essa estrutura dentro do project. E aí, esses diagramas eles vão surgir automaticamente. O Gantt é o primeiro que a gente vê, né? A interface mais usual do project é em cima do gráfico de Gantt. Mas o PERT vai aparecer lá também, e vai aparecer outro também que é muito usado, que não está aqui nessa apresentação, mas a gente vai ver lá, é a estrutura analítica do projeto. E aí a gente consegue, na verdade, juntar, né, e indo para o final da disciplina, convergir cronograma, que tem muito a ver com o que a gente viu hoje, com as tarefas, com a natureza das tarefas, e os custos, porque no Proje a gente consegue, para cada tarefa, alocar um custo específico para que ela seja realizada. E aí a gente vai ter o controle não só do tempo, do cronograma, vai ter o controle do custo também, os dois associados. Acho que aí, indo para o final da disciplina, isso vai ficar mais claro para vocês, sem muita dificuldade. Acho que todo mundo está acompanhando até agora, ninguém vai ter dificuldade lá no Project, não, com certeza. Bom, eu vou nomear, deixa eu usar o chat aqui, eu vou nomear da seguinte maneira: grupo, para abrir lá para vocês identificarem. Grupo 1 é Leisiane e Maíra. É isso? Então, aí, Estamos sim, professor. escrevi errado, certo? Seu nome, Leisiane. Desculpa se eu escrevi errado. Tudo bem. Grupo 2. Rapidinho, só um minutinho. É capaz de vocês
organizar e eu também. Grupo 2, Conceição e Fernando. Estamos aqui, professor. Grupo 3, Kaique, é isso? Kaique, Everaldo, Lucas Soares e Luciano. Luciano. Isso mesmo. Kaique. Eu vou botar só Kaique, é o grupo do Kaique, senão, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Você já sabe, Pode ser. E fica com o responsável. o grupo 4. Também é Ederson, Júlia, Jéssica, Patrícia, Lucas Lopes e Taína. 1, 2, 3, 4. Isso eu costumo brincar com meus alunos que grupo de mais de 5 é formação de quadrilha. Hein? Então aí, Ederson, Júlia, Jéssica, Patrícia. Estamos, professor. Então, o grupo do Ederson, vou botar aqui o primeiro nome que eu anotei. E o grupo 5, Pedro Henrique e Heitor. Estou aqui também, professor. Pedro Henrique e... Professor, Oi. eu não estou em nenhum grupo, aí eu estou fazendo sozinha, tá? É Isso. Graciane. Oi, Graciano. Então, qual é a proposta, então? Eu abro 5 Eu salas. não te apresentar. Oi? Oi? Deixa eu só O explicar. meu não. Eu vou abrir 5 salas. E aí, sala 1, 2, 3, 4, 5 já está registrado aí no chat. Quem estiver sozinho, não vou precisar abrir sala, porque não tem sentido abrir uma sala para uma pessoa só. Né? Então, Tá bom. Ô, professor, Oi. tá faltando o grupo do Nilo, João Paulo, Silvia, Tamires e Márcio Tosta. Oi, meu Deus, deixa eu ver o que é isso aqui. Nosso grupo foi a máquina de lavar inteligente lá. Ah, tá aqui, desculpa. É o grupo 6, então. Está aqui embaixo da folha. Então, grupo do Nilo, grupo 6. Então, vou abrir 6 salas, fica identificado aí, tá certo? Eu vou, então, vou deixar aqui como, criar 6 breakout rooms, deixar os participantes escolherem a sala. Vamos ver se dá certo. Então, sala 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vocês escolhem. É isso? Isso, professor. Bom, está rodando aqui, vamos ver como é que isso funciona. Nós já podemos ir para as salas? Vê se consegue. Tá, só um minuto. Tiago, você e quem está fazendo individual pode continuar onde está. Não vou abrir sala para individual, não. Ô, professor, não percebi se você falou, mas tem um tempo até o final da aula? Retornamos para cá? Vamos dar um tempo. Então, para ficar claro para todo mundo, qual é o objetivo agora? Primeiro de todos, começar a estabelecer quais são as tarefas para cada produto de cada equipe, né? Ou cada produto individual. Aí, vou dar um tempo aí são 15 para as 9, até 9h30, mais ou menos, para a gente tentar iniciar essa tarefa. E aí eu estou aqui, vou acompanhando vocês agora, né? Em tempo real. E depois de 9h30, a gente faz uma rodada de dúvidas, né? O que precisa fazer,
Não precisa apresentar nada, não, mas uma conversa mais aberta, uma rodada para a gente conseguir orientar vocês. Conceição, então, qual a tarefa, né? Então, a tarefa é, a partir dos projetos de cada equipe, né, ou os projetos individuais, vocês estabelecerem quais são as tarefas necessárias para a gente conseguir montar um gráfico de Gantt, por exemplo. Deu para entender, Conceição? Tiago, não tem problema. Oi, Sozinho, professor, deu sim. Obrigada. tá. Tiago está perguntando, está falando que você faz isso, não tem nenhum menor problema, Tiago. Tenta só começar a pensar, né? A partir do projeto que você me mandou, começar a pensar qual a primeira tarefa que tem que ser feita. Uma questão fundamental, porque tem alguns projetos que são bastante específicos, né? Vou pegar aqui o Túlio. Está por aí, Túlio? Tô sim, professor. É o skate, né? Então, é aquilo que Isso. eu falei um pouco antes, na primeira parte da aula. Identificar em cada produto o que são componentes individuais. O que é cada peça em cada produto. Aí a gente consegue começar a entender, vão começar a aparecer quais são as tarefas necessárias para projetar cada produto. Não é necessário que vocês já saiam fazendo tudo sem nenhuma dúvida. Obviamente vão surgir várias dúvidas, mas tem que começar, tem que testar. É assim que a gente consegue avançar. Tá bom? Eu estou aqui, eu só vou dar uma. Eu vou parar a gravação, na verdade, porque não é mais o dispositivo, e eu só vou no banheiro aqui um minutinho e já volto. Mas aí vocês já podem começar a trabalhar nessa direção que eu orientei e em grupo, e quem estiver sozinho, trabalhando sozinho também.